Você tá demitido. 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 Pode parecer estranho, mas essa frase, que para muitos é um pesadelo, virou sinônimo de entretenimento na televisão. O Aprendiz colocou executivos, estudantes, celebridades e até influenciadores em disputa por uma chance única, o emprego dos sonhos. E acabou marcando época com as suas salas de reunião tensas, conselheiros colocando lenha na fogueira e um patrão implacável no comando. Nós já falamos tudo o que tinha que falar. Você fez algo intolerável e inaceitável. Pega a porcaria do brinco. Uma decepção nessa prova. Qual é o problema? Isso qualquer principiante faz. Se eu critiquei alguém, que me perdoe. Pelo amor de Deus. Você é a maior perdedora dessa edição do Aprendiz. Além de lançar um bordão que ficou imortalizado na nossa cultura, o programa criou momentos inesquecíveis na televisão brasileira. E transformou tanto apresentadores quanto participantes em figuras conhecidas muito além do reality. Mas também passou por mudanças, desgastes e tentativas de reinvenção que não deram muito certo. Mas se voltasse hoje, seria um sucesso. Mas teria que voltar do jeito certo e eu tenho uma teoria muito boa. Hoje a gente volta no tempo para revisitar a trajetória de O Aprendiz. Desde o sucesso de audiência até as temporadas que decretaram o fim de um dos melhores reality shows da nossa TV. No começo dos anos 2000, se você fosse para uma reunião de negócios, era quase um ritual. Colocar o terno do Didi, gravata apertando o pescoço e aquela camisa social que parecia feita de lixa, né? Hoje em dia, ninguém mais quer sofrer para parecer profissional. A real é que dá para se vestir bem de uma forma elegante e confortável. É aí que entra a Insider. Porque o chefe de antigamente usava terno e gravata. Mas o novo chefe, o que tá junto, o que trabalha, cria e lidera, quer praticidade. Quer roupas que acompanham o ritmo, que não fiquem marcadas, que não te deixem suando. As roupas da Insider são Smartwear, feitas com tecnologia que regula a temperatura, evita odor e seca rápido. Ou seja, você pode sair de uma reunião pro café e depois pra academia sem parecer que passou o dia todo dentro de um escritório. Vocês sabem que eu uso direto nas gravações do dia a dia e é aquela roupa que você coloca e você simplesmente esquece que tá usando, de tão confortável. É bonita, funcional e pensada para quem quer viver melhor. O que combina muito com o lema deles: Smartwear, Better Living. E o melhor, somando um cupom APROFUNDO com os descontos que já tem no site, dá pra chegar até a 35% off. Só que é por tempo limitado, tá? Então, vê se corre aí. Se você apertar no link aqui da descrição, ou no comentário fixado, ou até nesse QR Code aqui, o cupom já vai ser aplicado automaticamente no carrinho. Então entra no site, escolha suas peças e vista a tecnologia com a Insider. Antes de chegar aqui, a fórmula já era um fenômeno lá fora. O reality surgiu em 2004, criado pelo produtor Mark Burnett. Mark é um conhecido produtor e criador de formatos de programas de TV. Entre suas criações está o Survivor, que chegou aqui no Brasil como No Limite, e também o divertido, mas meio esquecido Você é Mais Esperto que um Aluno da Quinta Série, que passava no SBT. A ideia era transformar o mundo dos negócios em espetáculo de televisão. Toda semana, um grupo de candidatos se enfrentava em provas que envolviam vendas, marketing e gestão, até que um deles ouvisse a famosa sentença. You're fired. E é claro que Donald Trump era a escolha perfeita para apresentar o programa. Ele era, na prática, tudo o que o programa queria vender. Um empresário milionário, autoritário e cheio de confiança. Seu jeito direto, muitas vezes arrogante, criavam a imagem de um chefe implacável, que não aceitava erros e sempre tinha a última palavra. As polêmicas em torno do seu ego, das suas falas controversas e do luxo exibido no programa só reforçavam essa persona de poder absoluto. O formato rendeu 10 temporadas regulares e vários derivados, como o The Apprentice, Martha Stewart, e o Celebrity Apprentice, sempre mantendo a lógica de competição corporativa misturada com entretenimento. Mas a história deu uma guinada em 2015 quando oficialmente Donald Trump lançou a sua candidatura a presidente dos Estados Unidos.
A NBC rompeu com o apresentador, mas ele continuou ligado ao programa nos créditos de produtor executivo. A tentativa de renovar a atração veio em 2017, quando Arnold Schwarzenegger assumiu o comando do The New Celebrity Apprentice. A temporada reuniu 16 famosos, incluindo o cantor Boy George, que chegou à final, e o comediante Matt Eiseman, que foi o grande campeão. Foi a 15ª e última edição do programa. A expansão do formato aconteceu em vários lugares do mundo, como Reino Unido, Irlanda e África do Sul. A versão brasileira começou a tomar forma em 2004, quando Ricardo Bellino, sócio brasileiro de Donald Trump, abriu conversas com emissoras para trazer o programa ao país. A Record foi quem abraçou a ideia e, em agosto daquele ano, contratou Roberto Justus para ser o apresentador. A estreia aconteceu no dia 4 de novembro, com a promessa de levar um reality show de empreendedorismo para a TV aberta brasileira, algo inédito por aqui. A escolha do Justus não foi à toa. A emissora buscava alguém com credibilidade nos negócios e com uma boa postura na frente das câmeras. Ele era um dos nomes mais fortes da publicidade no Brasil, dono de uma imagem de sucesso, boa oratória e ainda com uma vida social que o mantinha em evidência. Afinal, ele teve relacionamentos com Adriane Galisteu e Eliana, aparecendo com frequência nas revistas da época. Roberto Justus nasceu em São Paulo em 1955, filho de imigrantes judeus húngaros, e construiu uma carreira sólida no mercado publicitário. Formado em administração pela Universidade Mackenzie, ele deixou os negócios da família nos anos 80 para apostar em comunicação. Em 1998, fundou o grupo Newcom, que se tornaria um dos gigantes do setor na América Latina. O sucesso foi tanto que, em 2004, a Newcom se associou à WPP, o maior conglomerado de comunicação do mundo. Quando estreou na TV com Um Aprendiz, a sua figura já carregava essa reputação de empresário exigente e disciplinador. No programa, ele reforçou esse lado, assumindo a postura de patrão duro, mas garantindo que nunca fosse desumano. Essa mistura acabou dando o tom perfeito para a versão brasileira do reality. Ela seguiu de perto um modelo que já tinha feito sucesso nos Estados Unidos, mas ganhou seu tempero próprio. A cada temporada, em média 16 a 18 candidatos entravam na disputa por um contrato em uma empresa ligada a Roberto Justus, além de uma boa premiação em dinheiro ou em benefícios de carreira. Logo no início, os participantes eram divididos em duas equipes, mas essa divisão não era fixa. Se um grupo começasse a perder muita gente e ficasse em clara desvantagem, os times podiam ser reorganizados. A cada episódio, as equipes recebiam uma tarefa inspirada no mundo corporativo. Podia ser vender produtos, criar uma campanha de marketing, organizar um evento ou até levantar fundos em ações promocionais. O que estava em jogo não era só o resultado final, mas também a forma como cada candidato mostrava liderança, capacidade de negociação, trabalho em equipe e criatividade para lidar com problemas. Antes de cada desafio, um líder de equipe era escolhido. Esse papel era tanto uma oportunidade quanto uma armadilha. Quem liderava ganhava visibilidade, mas também se tornava o primeiro alvo caso o grupo perdesse a tarefa. Era comum ver líderes se destacando e crescendo no jogo, mas também sendo eliminados por falhas na condução da equipe. Durante as provas, os times eram acompanhados por conselheiros. Eles observavam tudo de perto, sem interferir muito, e depois ajudavam Justus a analisar o desempenho dos participantes. Esses conselheiros também tinham voz ativa na famosa sala de reunião, quando as coisas realmente pegavam fogo. A dinâmica funcionava assim: a equipe vencedora de cada prova ganhava uma recompensa. Já a equipe perdedora enfrentava a temida reunião com Justus e os conselheiros. O líder precisava escolher 2 colegas para levá-la à fase final da discussão, formando o trio que seria colocado contra a parede. Era nesse momento que os participantes mais se atacavam, cada um tentando empurrar a culpa para o outro. No fim, o Justus encerrava a disputa com a frase que virou bordão do programa: "Você está demitido." O eliminado saía de cena entrando num táxi ou numa van, onde fazia uma última reflexão sobre a experiência antes de voltar para casa. Essa despedida se tornaria um dos rituais mais marcantes do reality. Lembrando dos maiores momentos do Aprendiz, é impossível não destacar toda a primeira temporada, que foi um marco na TV brasileira. Era a primeira vez que o público acompanhava um reality de negócios com participantes competindo não só por fama ou dinheiro, mas por um cargo de verdade no grupo Newcom. Ao lado dos conselheiros Isabel Arias e José Tolove Jr., ele avaliava as equipes em provas que iam de vendas simples na rua até a criação de grandes campanhas publicitárias. Logo de cara, o programa chamou atenção pela divisão inicial.
Mulheres na equipe Solidez e homens na Ginga Brasil. No primeiro episódio, a escolha da Solidez por vender flores de plástico terminou em derrota e na demissão da Célia, a primeira eliminada da história. O grupo esteve desunido, o grupo não teve liderança e isso também é muito sério. Então acho que nesse momento eu tenho que dizer, Célia, que você está demitida. Mas nem só de eliminações tradicionais viveu a temporada. No quinto episódio, Regina precisou desistir por motivos de saúde e pela primeira vez, ninguém foi demitido. Essa minha decisão foi tomada agora em cima dessa sensação que eu tive nessa sala, de que eu estaria sendo muito injusto, que talvez o pior desempenho pode ter sido da participante Regina e ela não estaria aqui. E acho que então, dessa vez, vocês todos escaparam e merecem essa outra chance e vamos torcer para a recuperação da Regina, que tudo dê certo com ela e estejam prontos, porque amanhã também começa uma nova tarefa e o trabalho é duro, ok? Então, boa noite, obrigado. Obrigado. Mais pra frente, entrando na reta final, veio outra novidade, uma demissão dupla. Ronaldo saiu por tentar conciliar o cargo oferecido com seus negócios pessoais e o Marcelo dispensado após recomendação dos executivos que participaram das entrevistas. Em função de tudo que eu ouvi dos meus conselheiros e principalmente em função daquilo que tenho dentro da minha cabeça, no senso de observação e tentando ser muito fair, muito justo, o primeiro a sair hoje e que eu desejo grande sorte vai ser o Ronaldo. Você está demitido, então eu gostaria que você levasse essa experiência para casa com você. E o que é impressionante é que a opinião deles bateu muito com a minha visão, né, de quem deveriam ser os finalistas do nosso programa. E com quem que eu vou continuar aqui para que possa ser o aprendiz. E essas duas pessoas são a Viviane e o Denis. Portanto, Marcelo, você está demitido. Bom, boa sorte para você. Obrigado. Parabéns. A final colocou Viviane e Denis frente a frente na organização de eventos beneficentes. Os dois foram bem, mas a Viviane arrecadou 45% a mais e venceu. Justus destacou a energia e o carisma dela como decisivos, dizendo que Denis era bom tecnicamente, mas faltava brilho. Enfim, e essa decisão eu já tomei. E eu vou dizer, é difícil, que Viviane você está contratada. O impacto não ficou só no programa. A Viviane teve carreira sólida no grupo Newcom e outras participantes, como a Elise e a Heloísa, também foram contratadas. Ou seja, a temporada funcionou como uma vitrine de talentos. Depois do sucesso da estreia, a segunda temporada manteve a fórmula que o público já conhecia e reforçou o espaço do reality na grade da Record, ajudando a consolidar o formato no Brasil. A terceira temporada, por sua vez, teve alguns episódios que ficaram na memória. Um dos acontecimentos mais marcantes foi a desistência do Peter, um momento incomum num programa competitivo. Durante uma sala de reunião, ele foi provocado pelos Justus por não ter se voluntariado a responder num quiz. O apresentador interpretou aquilo como uma autodemissão, o que o poupou de eliminar ele formalmente. E eu te digo de coração, sabe? Eu me considero presidente da minha vida, tá? E te falo de coração. Você, como CEO, está demitido da minha vida, Roberto. Eu te agradeço a oportunidade, mas assim sendo, a gente pula uma etapa de ter que vir todo mundo para a sala de reunião. Você está se demitindo. Eu faço questão nesse programa de ser muito leal, ser muito transparente quanto às regras. Eu acho lamentável você fazer isso. Você estraga e atrapalha o programa 6, o primeiro de todos os aprendizes que eu tive que não fez assim. Eu não aceito. Eu não estou sendo não digo. Bom, eu gostaria de encerrar esse assunto para não piorar. Então, você se demitir me poupou de dizer que você está demitido. Mas eu digo agora sinceramente, comigo você fecha uma porta gigantesca. Eu acho que com muita gente, por ter agido de uma forma que eu não considero leal com o Aprendiz 3. Portanto, eu não quero mais falar. Para mim, você está 2 vezes demitido, não uma só. Só estou sendo sincero. Desejo felicidade a você. A quarta e a quinta temporadas trouxeram uma mudança importante no formato. Em vez de disputar apenas um contrato de trabalho, os participantes concorriam à chance de se tornar sócio de Roberto Justus em um empreendimento. Essa virada aumentou o peso da competição porque não era só um emprego em jogo,
mas a possibilidade de dividir negócios diretamente com o apresentador. Uma das situações mais lembradas e constrangedoras da quarta edição foi quando Pedro escreveu Justus com O no lugar de U, ao falar de expandir negócios com um apresentador que ficou incrédulo. O pior é que ele teve um desempenho superior ao da concorrente Marta, mas os deslizes custaram caro demais e o Pedro foi demitido. Abrindo outras empresas com Roberto Justus, escreveu Justus com O. Meu nome é Não, desculpa, meu U é meio fechado. Chile na Argentina. Eu acho hoje o Chile... Agência de tendências. Acho sim, hoje Santiago ultrapassou São Paulo já. Hoje não, acho que tem 1 ou 2 anos que Santiago já ultrapassou São Paulo, então... Peraí. Como... Não. Olha, agora eu vou ter um surto. Santiago ultrapassou São Paulo no quê? Ultrapassou São Paulo como... Como o quê? No estudo da Forbes de 2 anos atrás, saiu que Santiago ultrapassou São Paulo... No quê? Como a capital de negócios da América do Sul. Isso... Agora vou ter um troço. A quinta temporada, que deu continuidade à fase do sócio, é outra que merece um destaque à parte por tudo que ela entregou. O objetivo era encontrar alguém para dividir negócios com Roberto Justus na incubadora Brainers. Foram 16 candidatos disputando provas variadas, acompanhados de perto pelos conselheiros Walter Longo e Cláudio Forner. O que prendeu o público nessa edição foi a trajetória de 2 perfis opostos que chegaram até a final. De um lado, Henrique, combativo, polêmico e direto ao falar, mas também instável e constantemente na berlinda. Acumulou derrotas, foi chamado de unanimidade negativa por Justus e até acusado de machismo numa das salas de reunião. Sua presença gerava atrito entre colegas e conselheiros, mas também garantia umas boas cenas. André, sabe o que acontece? Sabe Eu acho por quê? que você sai atirando por aí, você sai atirando sem consistência. Que mulher tem que andar na sombra, inclusive mostrando passagens bíblicas comprovando isso, e que nenhuma mulher pode chegar a ser sócia. O que é isso? Imagina, eu nunca falei isso na minha vida. Ah, tá bom. Isso aqui virou, Tá bom. isso aqui virou. Do outro lado estava o Clodoaldo. Conciliador, estruturado e consistente, ele se destacava pelo desempenho em equipe e pela liderança equilibrada. Conquistava a confiança dos colegas sem depender do confronto. Episódios como o desafio dos restaurantes japoneses mostraram a sua visão estratégica e reforçaram a imagem de um profissional sólido que inspirava respeito. Uma equipe obteve 38% a mais de faturamento que a outra e também no ticket médio, uma equipe obteve 50% a mais do que a outra. Ou seja, foi muito fácil dar a vitória para a equipe que conseguiu as 3 coisas: atender melhor, vender mais e um ticket médio o dobro da outra. E essa equipe foi forte. Essa oposição acabou virando a narrativa central da temporada. Henrique simbolizava ousadia e coragem para se expor, mas carregava o peso de um temperamento explosivo. Clodoaldo representava estabilidade e maturidade, justamente o que o Justus procurava num sócio. Na reta final, o episódio gravado no Uruguai escancarou essa diferença. Clodoaldo teve um desempenho muito maior em negociações, enquanto Henrique lutava para justificar porque ainda merecia estar ali. Bom, em relação ao resultado final dessa prova, já computando tudo isso que eu acabei de falar, com a penalidade do Clodoaldo, quem é o primeiro finalista do Aprendiz 5 sócio, com chance de R$2 milhões numa sociedade comigo, foi o Clodoaldo. O que prova, Clodoaldo, que mesmo com 50% tirando do dinheiro que você arrecadou, você ainda ficou quase o dobro do segundo colocado em vendas ou em recursos, que acabou sendo o Henrique, com seus quase R$180, contra R$92 do Henrique, e o último colocado foi o Daniel, que não conseguiu nada. Mesmo assim, Justus o manteve até a grande final, justamente por ser um contraponto interessante. No dia 26 de junho de 2008 veio a decisão. Clodoaldo foi escolhido como sócio, enquanto Henrique foi demitido. Nesta sala, neste final do Aprendiz 5, eu tomei uma decisão. E eu vou dizer: negócio fechado. Clodoaldo, você vai ser meu sócio. Se você curte o trabalho que a gente faz aqui no Aprofundo, ou chegou nesse vídeo de paraquedas, ou você sempre assiste ou assiste às vezes,
mas viu que não está inscrito no canal, por favor, é só apertar nesse botão de se inscrever aqui embaixo. Isso me ajuda muito a criar uma comunidade cada vez maior pra gente aumentar os números, pra eu trazer vídeos cada vez melhores, com mais frequência pra você. Se você puder hypar esse vídeo também, seria ótimo, porque você vai colocar esse vídeo cada vez mais perto do em alta. Se você tá no celular, é só sair do full screen aí e apertar pro lado nos comentários, e vai ter um botãozinho de hypar, é só apertar nele, que assim você já ajudou o vídeo. E se tem um lugar que é mais legal do que ser contratado pelo Justus, é o Clube Aprofundo. No clube dos membros do canal, você pode assistir todos os vídeos do canal um dia antes de todo mundo, ter o seu nome no final de todos eles e ainda todo mês me ajudar a escolher os temas. É isso, recado super rápido, bora voltar pro vídeo. A sexta temporada, em 2009, trouxe uma novidade, o foco em estudantes universitários. Batizada de O Aprendiz 6 Universitário, colocou jovens em busca de experiência no mundo dos negócios, disputando um prêmio de trainee na agência Young & Rubicon, além de R$1 milhão. Quem acabou vencendo foi a Marina, que garantiu o cargo e a premiação. Essa edição também ganhou uma curiosidade extra por conta de uma participante que chegaria a ter destaque fora do programa anos depois. Ana Paula Siebert, que terminou em 4º lugar e se tornaria esposa do Roberto Justus. Mas o momento mais polêmico da temporada veio com outro concorrente. Em uma das salas de reunião, o João contestou abertamente a decisão do Justus, dizendo não entender porque sua equipe havia perdido e insinuado que o apresentador estaria protegendo o outro grupo. Ele considerou a atitude ofensiva, disse que o participante estava sendo irresponsável e tentando incitar uma rebelião entre os colegas. Resultado? Demissão, né? Sabe o que você tem que fazer? Para você entender a abordagem da gente, você vai assistir isso lá de casa. Quem sabe você se arrepende um dia. Agora, questionar essa estrutura do jeito que você questionou, da forma, na minha opinião, irresponsável, e ainda tentar fazer um grupo se unir de uma forma negativa, onde cada um ia perder com a sua opinião, não combina com esse programa. Eu preciso de gente que tem vontade de estar aqui, que acredita em mim, acredita nesse programa, acredita no futuro que vai ter comigo, porque quer trabalhar. Como é que você quer trabalhar com uma pessoa que você questiona a forma como essa pessoa está conduzindo um processo? É altamente ofensivo. João, você está demitido. Em 2009, depois de 6 temporadas, veio o primeiro baque na trajetória do Aprendiz. O Justus deixou a Record para assumir novos programas de auditório no SBT, como o Topa ou Não Topa e o 1 contra 100. Infelizmente, programas que eu acho que você nem se lembra, né? A saída dele abriu uma dúvida. O reality continuaria sem o seu patrão original? A Record decidiu seguir e foi atrás de um substituto. O nome escolhido foi João Dória Júnior, então conhecido como empresário e apresentador de eventos corporativos. A escolha precisou passar pelo Mark Burnett, criador do formato original, que já tinha elogiado bastante a condução do Justus no Brasil. Com a aprovação, o Dória assumiu o comando e o programa voltou em 2010. A temporada chamou atenção já no processo seletivo. Mais de 125 mil pessoas se inscreveram para disputar apenas 16 vagas, um recorde até então. O prêmio também era robusto. Além de R$1 milhão, o vencedor teria um emprego na área de produção de eventos no grupo Dória Associados, somado a outros benefícios. Quem levou foi a Samara, estudante de Direito que superou os concorrentes e conquistou a confiança do novo apresentador. E esta contratação será para você, Samara, a vencedora do Aprendiz. Essa edição também apresentou algumas mudanças, como a figura do vice-líder em cada tarefa. Escolhido pelo líder da semana, ele assumia responsabilidades maiores e funcionava como um braço direito, ganhando mais destaque na dinâmica. Na sequência, veio a edição conhecida como O Aprendiz Empreendedor. Diferente das anteriores, essa versão deixou de lado a vaga de emprego como premiação e ofereceu R$1,5 milhão em dinheiro para investimento, com foco total no empreendedorismo. Outra novidade foi a criação de uma versão online paralela voltada para empreendedores digitais, mostrando a tentativa de atualizar o formato para novas tendências de mercado. Essa foi a última edição sob o comando do Dória, que anunciou que o programa não voltaria em 2012. Segundo ele, o formato precisava descansar por 1 ou 2 anos. Em 2013, o Aprendiz voltou com tudo em uma edição que muitos consideram a melhor de todas: o Retorno. Por isso, eu também não poderia deixar de dar um destaque especial a essa temporada.
Depois do hiato de 2012, Roberto Justus reassumiu o posto de patrão para conduzir um elenco formado só por ex-participantes. A proposta era ousada, dar uma segunda chance a quem já tinha passado pelo programa, reunindo perfis polêmicos, estratégicos e consistentes em busca de R$1 milhão e um cargo na Grey Brasil. Logo no começo, o clima competitivo ficou evidente. Os grupos foram divididos entre homens da equipe Flecha e mulheres da equipe Sinergia, o que trouxe rivalidades diretas e deu uma energia parecida com as primeiras temporadas. Mais tarde, quando as equipes foram misturadas, novas estratégias surgiram e obrigaram os jogadores a rever as alianças. Foi muito legal de assistir. As provas estavam entre as mais criativas da história do programa e as salas de reunião viraram verdadeiros palcos de tensão. Foi ali que surgiram alguns dos momentos mais marcantes de toda a franquia. Um deles foi a polêmica dos vestidos de noiva. Uma equipe feminina conseguiu vender apenas R$651 em peças que custavam entre 5 e 18 mil reais. O fracasso rendeu discussões pesadas sobre responsabilidade, erros de comunicação e até sobre se perder no caminho da prova. Elas conseguiram a façanha de vender R$651. Vestidos que valiam unitariamente R$5 mil a R$18 mil. Então vocês vão me enfrentar na sala de reunião de novo. E acho que vou ter que misturar homens e mulheres, que essa temporada, as minhas aprendizes, né? Que eu imaginava que iam fazer tanta coisa. E vocês estão de parabéns, não tem o que falar. 10.100 contra 651, percentualmente nem se fala. Outro episódio inesquecível foi a treta da Itaipava. Numa dinâmica com a marca de cerveja, um participante ofereceu a bebida a um ator menor de idade, que foi plantado na dinâmica pela produção. A reação do Justus foi imediata. Chamou a atitude de irresponsável, disse que aquilo poderia dar cadeia e promoveu uma das demissões mais intensas de toda a série. A marca Itaipava estampada na roupa de vocês, uma das coisas mais graves que tem no país. É a venda de bebida alcoólica para menor, independente de quem comprou. Não é o ato de um menor comprar, é vocês que representam naquele momento a marca Itaipava estão oferecendo a um menor de idade para que burle a lei através de um maior que viesse comprar. Podia ser menos grave pelo fato de que vocês não estão oferecendo que ele venda e que vocês não entregaram o produto na mão dele. Mas vocês... na verdade, se você pensar que permitir o uso de bebida alcoólica por menor idade é contra a lei, você, até por terceiros, você não pode estimular esse consumo. Também houve espaço para acusações de jogo combinado. Ao ser eliminada, a Daniele alegou que estava sendo alvo por ter participado de uma temporada com João Dória e que algumas colegas teriam feito conchavos contra ela. O Justus ficou possesso e deixou claro que não toleraria qualquer manipulação desse tipo. Primeiro eu quero agradecer, acho que a oportunidade de voltar é sempre válida. Só uma atenção para vocês, esse jogo está combinado internamente. As meninas sabiam que eu fazia parte de uma edição do programa onde eu não participei com você. E a Mel já tinha falado para a Karine que isso aconteceria, que ela me traria porque era mais fácil eu sair na sala do que uma outra pessoa. Desculpe, isso acontece. Óbvio que não. Houve esse tipo de conversa? Óbvio que não, Roberto. Você acha que eu vou combinar voto de alguma coisa? O que eu comentei é... Foi ela com quem? Com a Karine. Ela comentou com a Karine que seria mais fácil trazer uma pessoa do João, porque é uma pessoa que você não conhece o histórico, nenhuma. Você demitiria. Isso vai existir o tempo inteiro. Todo mundo tá lá dentro, só ficam pensando em picuinha em vez de trabalhar. É isso que me irrita de perfil. Os profissionais que estão lá tenham oportunidade. Eu só acho que o que as pessoas precisam é ter ética para participar desse jogo, Mel, é só isso. Eu quero deixar uma coisa muito clara. O dia em que o aprendiz for pautado por conchavos, acordos e que eu me influenciar por esse tipo de coisa, o dia em que eu trouxer de volta 3 aprendizes do João Dória com chance menor de ganhar o programa só porque não trabalharam comigo, eu jogo fora 32 anos de carreira e de integridade do meu nome, que eu jamais deixaria isso acontecer. Entre os destaques positivos, um nome conquistou o público: Rodrigo Solano. Ele foi finalista na 7ª edição e quase repetiu o feito. O participante chamou atenção pelo carisma, pela postura ética e pela maneira inspiradora com que se comunicava. A eliminação dele foi emocionante e o próprio Justus reconheceu a trajetória do Rodrigo, que ainda ganhou uma moto no final. Solano, você tá mentindo. Tá bem?
Hoje um dos dois eu ouvi a frase que não tinha ouvido ainda, né? Que é tá demitido. Faz parte faz parte de tudo. Eu acho que assim, você falou a frase que eu queria falar. Calem-se todos que duvidavam. As duas merecem muito. Ai, esse menino é demais, gente. Na final, Renata Tolentino e Melina Bahia chegaram como as grandes favoritas. Renata, que havia liderado 3 vezes e vencido todas, mostrou consistência impressionante. Melina, mesmo acumulando algumas derrotas, se destacou pela versatilidade e pela experiência também. No episódio transmitido ao vivo em 10 de dezembro de 2013, Justus anunciou a Renata como vencedora, premiada com um contrato na Grey e R$1 milhão. Diferente da Mel, mas não menos batalhadora. Também uma vencedora, porque consegue chegar em 2 finais consecutivas, não, mas em 2 programas do Aprendiz já, e eu tenho que optar entre alguém um pouco mais preparado e pronto para assumir um cargo, ou alguém que ainda nós vamos ter que tornar uma publicitária. Isso é muito sério, não é tão fácil assim, entre o presente e o futuro. Eu sempre gostei de apostar no futuro. Renato está contratado. O retorno conseguiu o que parecia improvável: trazer ex-participantes sem cair na repetição. A gente já aprendeu que quando um reality show de anônimos entra em desgaste, a solução é sempre tentar renovar a franquia com rostos conhecidos. Assim nascia o Aprendiz Celebridades. Outra novidade era que o público também participava em uma espécie de terceiro conselheiro, enviando perguntas pela internet para os participantes. O elenco reuniu nomes curiosos e rendeu cenas divertidas. Andréa de Nóbrega e Beth Zafir, por exemplo, chamaram a atenção tanto pela experiência em negociações quanto pelos momentos hilários que protagonizaram no programa. No novo projeto, que nunca saiu do papel, o Justus não iria mais demitir e sim contratar. Mas afinal de contas, por que o programa desapareceu? Primeiro, é importante lembrar que a pandemia surgiu no ano seguinte e afetou a economia mundial. Somado a isso, tem um fator óbvio: a queda de audiência. E ela foi uma consequência do desgaste natural do formato. O que fez o programa brilhar lá no começo era justamente a mistura de drama televisivo com uma oportunidade concreta de carreira, algo que passava a sensação de seriedade e impacto real. Com o passar do tempo, a estrutura clássica deu lugar a novas versões. O problema é que as tentativas de reinventar o programa acabaram afastando o público que era fiel. As edições com celebridades e influenciadores perderam aquele senso de urgência profissional que era a essência do programa. O público deixou de enxergar a competição como algo transformador e passou a encarar como apenas mais um jogo de vaidades na TV. Sem falar que essas edições tentaram apostar em nomes já conhecidos, mas isso não foi o bastante para fisgar o público. Se isso não fosse o bastante, é notável como o nível de exigência simplesmente caiu, por parte dos conselheiros e também por parte do apresentador. Os comentários duros e consistentes sobre o mundo corporativo perderam força e a sala de reunião, que já foi o coração do programa, perdeu parte da intensidade. Para vocês terem uma ideia, o reality, quando foi para a Band em 2019, bateu pouco mais de 1 ponto no Ibope. Aqui no Brasil, o João Dória tentou seguir um caminho parecido com o de Trump. Depois de 2 temporadas à frente do reality, transformou a visibilidade conquistada no programa em trampolim para se eleger prefeito de São Paulo e depois governador. Já Roberto Justus continuou transitando entre os negócios e a televisão. Apresentou outros formatos de A Fazenda a Power Couple, mas sempre deixou claro que o Aprendiz era sua experiência favorita por unir entretenimento e mundo corporativo. Nos bastidores, seguiu como empresário após vender em 2015 o grupo Newcom, que havia fundado em 1998, e investir em áreas como a construção civil industrializada com a Steel Corp. Curiosamente, Marina Ertal, vencedora do Aprendiz Universitário,
Anos depois, se tornou diretora de marketing dessa mesma empresa. No fim das contas, O Aprendiz pode não ter resistido ao tempo, mas foi um dos reality shows mais marcantes que a televisão brasileira já exibiu. E um dos meus preferidos. Misturou entretenimento com oportunidade real de carreira, criou momentos que ainda hoje são lembrados e, por mais polêmico que isso tenha sido, projetou seus apresentadores para muito além do programa. Ó, aqui no Aprofunda a gente tem meio que uma tendência de acertar o futuro de algumas coisas, tá? Principalmente da televisão. Então, deixa eu te apresentar uma ideia que poderia reviver O Aprendiz com força total. Vamos imaginar a gente voltar para o formato clássico. Provas desafiadoras, sala de reunião, pressão, tensão no ar. Só que tinha que ter um detalhe essencial: escolher profissionais de verdade, com potencial e não baseado no número de seguidores. Porque quando o critério é só audiência, o participante tenta viralizar, tenta virar meme, em vez de mostrar desempenho, e isso nunca dá certo. O programa poderia ser exibido na televisão, mas também tinha que estar com todos os episódios na internet. E o mais importante, tinha que estar com os direitos autorais liberados para canais de react. E aí a produtora fala com o Casemiro, ou com o Brino, ou com outros canais de react gigantescos e firma uma parceria, tipo como acontece com o Pesadelo na Cozinha. Isso ampliaria muito o alcance. E claro, precisa de um apresentador que segure a bronca. Alguém rigoroso, polêmico e popular. A minha sugestão? Thales Gomes. Ele mesmo. Você pode amar ou odiar ele, mas é inegável que ele traria um entretenimento de primeira. Ó, se alguma produtora ou produtor, tá, alguém da equipe aí do Aprendiz estiver assistindo isso, por favor, faça acontecer. Só não esquece de me chamar para ser conselheiro, tá? Como é bom sonhar, né? No fim das contas, muita gente olha para reality shows como puro sensacionalismo, feito só para gerar treta e audiência fácil. Mas O Aprendiz sempre foi diferente. Ele é um dos poucos realities em que a recompensa não vem da confusão, mas sim do esforço. Quanto mais você se dedica, quanto mais você se desafia a ser melhor, mais longe você vai no jogo. E talvez seja exatamente por isso que existe um receio de trazer o programa de volta. Ele não é tão apelativo quanto um BBB ou A Fazenda. Só que esse é exatamente o seu charme. Não premiar a popularidade, mas sim o talento. E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Para saber os bastidores do canal, saber como é que funciona a rotina por aqui e também saber dos temas antes de todo mundo, me segue no @aprofundideias lá no Instagram. E ó, eu dei a minha sugestão de como poderia ser o Aprendiz, mas isso é na minha cabeça, né? O que você acha? Quem que poderia ser o novo apresentador ou apresentadora? Eu acho que o programa poderia colocar uma apresentadora também e teria que ter as mesmas características, né? Uma mulher super bem sucedida e super rigorosa. E claro, carismática. Por isso que eu acho que a Carol Pfeiffer também seria perfeita para fazer uma versão do Aprendiz. Eu não sei se vocês acompanham o Shark Tank, mas eu adoro também esse tipo de entretenimento com empreendedorismo, acho muito legal. E o Shark Tank tem várias temporadas e a Carol Pfeiffer foi evoluindo como uma baita comunicadora. Fica de sugestão aí também, tá? Quero agradecer demais a Insider também por estar patrocinando esse vídeo. Não esquece do meu cupom APROFUNDO para você ganhar um baita descontaço lá na Insider, tá? Mas se você só apertar no link aqui da descrição ou no comentário fixado para você ir direto no carrinho já com o desconto aplicado. E é isso, minha gente. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Aprofundo até o final. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau.